Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rômulo PQD. De cara, já deixa um like no canal, se inscreve, compartilha e comenta. Por que fazer? Todo mundo pede isso. A gente não pede isso à toa, galera. A gente pede isso porque é isso que faz os logaritmos do YouTube entender que o nosso vídeo é interessante e começar a indicar para as outras pessoas. Então, se você curte o meu trabalho, deixa aquele like, se inscreve, compartilha e comenta. Quem puder dar aquela moralzona, seja membro do canal. Galera, o vídeo de hoje é sobre esse acidente que teve em Itaguaí, na Serra do Matoso, aqui no Rio de Janeiro, que infelizmente o amigo veio a falecer. Infelizmente é mais um vídeo triste que eu trago para vocês hoje, mas como eu falo para vocês, eu tenho que fazer porque a galera começa a ficar com medo. Fala, Rômulo, o esporte é perigoso, eu não quero isso pra mim. Pelo amor de Deus, minha mãe não deixa mais eu voar porque viu que o cara... Galera, o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte. Cada caso é um caso. Hoje em dia, o esporte está muito, mas muito evoluído, tá? Os equipamentos... Brother, é difícil você ver um acidente por falha de equipamento. Mas a partir do momento que você entra para um esporte radical, de alto risco, e não respeita algumas etapas, e não respeita alguns quesitos, você está muito predisposto a se machucar ou até mesmo ir dessa para melhor. E é o que aconteceu com o nosso amigo. Galera, eu não tô aqui para criticar ninguém. Quem sou eu para criticar alguém? Quem conhece a minha história sabe como eu entrei no esporte. Porém, há 15 anos atrás, eu não tinha essa facilidade que muitas pessoas têm hoje com a internet. Mas, vamos lá. O caso desse nosso amigo, primeiro eu queria deixar aqui meus sentimentos a todos os amigos familiares desse piloto, que veio a perder seu ente querido. Mas, brother, é um esporte de alto risco e tem pessoas que desacreditam. Você fazendo da maneira correta, você vai trilhar uma história irada no esporte. Mas se você fizer da maneira errada, assim como esse nosso amigo fez, as chances de ter um final igual ao do nosso amigo é grande. Porque, cara, não perdoa erro em algumas situações. Esse nosso amigo, para quem não sabe da história dele, ele fez apenas um voo, se eu não me engano, salvo me engano, foi em São Conrado. Ele fez um voo e meio que debandou do instrutor. Às vezes por causa de ser caro, não sei o real motivo, mas debandou desse instrutor que fez um voo com ele. Começou a treinar sozinho, não sei exatamente aonde, se eu não me engano também, foi na Rio Rural. Chegou lá, alguns amigos viram ele treinando sozinho, advertiram ele. Falou, pô amigo, tu tá sozinho aí, tu vai se machucar e tal, não sei o que, procura um instrutor. Ao que tudo indica, ele virou para um outro cara e falou, eu não vou gastar dinheiro com instrutor. Beleza, esse foi o livre-arbítrio dele, ninguém pode proibir, dele treinando sozinho, ok. Foi o livre-arbítrio dele de erradicar a mão de ter um instrutor, ou de achar que não vale a pena ter um instrutor. Galera, vai ele para a rampa de Itaguaí, uma rampa que é nível 1, realmente é uma rampa de iniciante, quando as condições estão para iniciante. Nesse dia, nem a previsão era para iniciante. A previsão tinha de sudoeste de 50 km por hora nesse dia. Tanto tinha previsão que eu levei a minha Speedfly para voar nesse vento de 50 km por hora em Rio das Ostras. E voei num vento de 50 km por hora, que foi esse vento que bateu lá também. Mas não foi o vento que arrebentou ele. Mas nesse dia, iniciante nem tinha que ter saído de casa. Já começa por aí. Mas o cara, sem instrutor, sem noção, sem pesquisar, foi para a rampa. Chegou lá para o segundo voo dele. Eu vou colocar aqui a decolagem dele. Vai, joga aí a decolagem, editor. E não, editor sou eu, pera aí. Aí. Já foi o galho lá, uma jaca pendurada lá. Leva pra passear a folha. Depois devolve, tá? A natureza agradece, meu pai. Tô levando uma jaca, né? Olha como sobe. Tá levando um pé de jaca. Vocês podem ver
que o parapente começa a subir e o cara no segundo voo, como é que ele vai fazer esse parapente descer? Ele não sabe fazer uma orelha, ele não sabe fazer uma espiral, ele não tem noção da condição que ele estava se metendo. E com aquele teto ali, para cima dele podia ter uma CB. A partir do momento que o aluno entuba, meu irmão, vira um passageiro da agonia. E ali também não seria o primeiro a cometer o mesmo erro. Teve um outro piloto, foi esse ano? Ou já passou do ano? Acho que chegou a ser ano passado, mas não tem muito tempo. Um outro piloto também decolou, entubou, se perdeu na nuvem, colidiu com a antena e veio a óbito. Esse amigo não foi muito diferente. Entubou, perdeu a referência, foi parar lá na torre e infelizmente veio a óbito. Queria deixar também aqui um repúdio, brother, para quem compartilhou o vídeo do nosso amigo agonizando no chão. O que leva um ser humano a compartilhar um vídeo do cara agonizando no chão? Será que essa pessoa não para e pensa? Fala, pô, esse cara tem familiar. Imagina um familiar vendo o último suspiro do cara. Meu irmão, é surreal como o hoje tá mais preocupado em filmar a desgraça do que ajudar. Isso é exemplo que eu vi nessa semana aí, um vídeo, não sei se foi TikTok também, o cara pendurado lá na porta do carro, quase caindo, umas 30 pessoas filmando o cara. Depois de muito tempo, um deve ter se ligado e eu vou ajudar. Um cara foi lá e ajudou o cara, mas tinha uns 30 filmando. Deu, ai, tem que dar ruim, vamos filmar. Cara, a gente tá tomando um rumo que eu tô ficando apavorado. Exemplo disso é os vídeos que eu faço. Eu faço um vídeo maneiro, ajudei o morador de rua, fiz não sei o que, Papai Noel voador, 10 mil visualizações, não dá nada. Agora, agarrei no fio, caí na água, meu irmão, uau, a parada explode. Infelizmente a galera gosta de ver desgraça. Aí o pessoal acha, pô, não vou ver jornal não, que só tem notícia ruim. Claro que só tem notícia ruim, é o que vocês gostam de ver. Vocês podem não saber, mas é o que vocês gostam de ver e é o que vocês compartilham. Se eu posto um vídeo maneirão aqui, pousei em cima da cobertura. Viu? Morreu ali, não compartilhou com ninguém, morreu o assunto. Agora agarrei no fio. E aí, mané? PQD agarrou no fio e, cara, olha que maluco, agarrou no fio e vai compartilhando. Então, vocês nem percebem, mas o que a galera gosta de ver é a desgraça. Então, cara, um exemplo disso é o cara querer compartilhar um vídeo do cara no último suspiro. Esse vídeo, cara, não faz sentido ele estar nas redes sociais. Obviamente que eu não vou postar esse vídeo aqui, mas fica um repúdio aí pra quem publicou e passou esse vídeo pra frente aí. Meu irmão, a partir do momento que eu recebo um vídeo desse no meu WhatsApp, morre ali, isso me faz até mal. Eu não sei como alguém passa isso pra frente. Mas enfim, e falando em referente a não analisar condição, perdemos um paraquedista ano passado por também não avaliar e não ver a previsão. Saltou da Pedra da Gávea, maluco, gente boa, brother. Maluco saltou da Pedra da Gávea, pegou um vento sudoeste entrando, rasgando, foi jogado no meio dos prédios, bateu no prédio, caiu na rua e infelizmente veio a óbito, com isso com base jump. Então, tipo assim, a gente tá indo já para um esporte que é perigoso. Sem noção, sem ver previsão, sem se preocupar com nada, cara. Ele, pelo que se eu não me engano, ele tava de rádio no dia, esse piloto, só que ele não conectou a frequência dos demais. Um monte de amigo local lá tentou falar com ele. Cara, sai dessa nuvem aí. Pô, não vai pra aí não. Faz orelha, tira pra frente. Todo mundo tirando pra frente. E o cara que nunca tinha voado lá, o segundo voo, ficou enroscando até entubar, se perdeu na nuvem e deu no que deu. Então nem a preocupação de conectar o rádio na frequência dos amigos ele teve. Os amigos não sabiam, todo mundo perguntava, quem é esse piloto ali? Não sei, nunca vi. Aí fica a situação complicada. Tem alguns áudios aqui, eu vou colocar os áudios que estão rolando no WhatsApp. Lembrando que, cara, não é para denegrir ninguém, é para a galera ficar a par do que está acontecendo, tá? Primeiro eu vou soltar o áudio desse instrutor da onde esse piloto apareceu, treinando sozinho. Se liga só. Eu cheguei nele, ele tava lá treinando uns tempo atrás, sei lá, uns 2 meses atrás, um mês atrás, na Rampa de Sul. Aí ele veio falar que treinava em São Conrado, mas que abandonou o instrutor, que a galera de lá, porra, é mercenária, perere pão duro. Aí eu fui trocar... É mercenária, perere pão duro. Aí eu fui trocar ideia com ele, falei, pô, cara, mas aqui... A galera também não gosta que treine sozinho não, pra não correr um acidente e não queimar o sítio de voo. Então procura alguma escola. Eu nem falei pra ele vir direto pra mim não. Eu falei assim, pô, procura alguma escola aqui dentro, tem várias escolas aqui dentro. Cola com alguém aí, tá? Eu já vi que tu sabe puxar vela. Então, pô, cola com alguém, pô, conversa com o cara, entra num acordo pra ver se cai um pouco o valor do curso aí, já que você já veio de São Conrado. Falei assim, cara, virei as costas, ouvi ele conversando com uma outra pessoa, que ele não ia dar dinheiro pra instrutor. Eu ouvi ele falar isso, ninguém tá me contando não. Eu ouvi ele falar isso, eu fiquei chateado quando ele falou isso. Tipo assim,
desdenhou da ideia que eu dei pra ele e falou que não ia dar dinheiro pra instrutor. Tá entendendo, Luquinha? Por isso que eu te falei que a culpa não é que tem instrutor que não sabe instruir, não, cara. Tem aluno que vem, faz 1, 2 aulas e acha que é piloto, mano. Acha que é piloto. Aí acha que vai colar com um, com o outro, vai pegar um pouquinho daqui, um pouquinho delicadinho de cada um e vai virar piloto. Cara, pode dar certo? Pode. Mas a probabilidade de dar merda é maior do que dar certo, pô. Então, Luquinha, pra seguir aqui o que eu tava falando aí, tá? Eu cheguei nele, ele tava lá treinando uns tempo atrás, sei lá, uns 2 meses atrás, 1 mês atrás, na Rampa de Sul. Aí ele veio falar que treinava em São Conrado, mas que abandonou o instrutor, que a galera de lá, porra, é mercenária, perere pão duro. Aí eu fui trocar ideia com ele, falei, pô, cara, mas aqui a galera também não gosta que treine só e vai virar piloto. Cara, pode dar certo? Pode. Mas a probabilidade é maior do que dar certo, pô. Agora eu vou jogar um outro áudio que é importante, de quem sabe da história, que também tá rolando no WhatsApp, para vocês verem o que ele falou. Isso aí, galera. O Igor, tá? Até amigo aí também, né? Lá de São Conrado, me ligou aqui e falou que ele só tinha um voo somente, tá? Então, galera, porra, ele falou até que tá com vontade de viajar. O Igor falou com ele lá, pô, ele tava em curso com eles lá, né? Lá em São Conrado. Mas, pô, o cara não tava nem liberado, cara. Não tava mesmo, entendeu? Tava ainda, porra, bem cru, né? Então, galera, segue de exemplo aí, de alerta, entendeu? Eu sei que é chato pra caramba, a gente fica, porra, na maior tristeza, mas segue de exemplo, cara, entendeu? Nosso esporte é maravilhoso, é lindo, mas, cara, se não for respeitado, se não respeitar a natureza, não respeitar os equipamentos, cara, é isso aí, entendeu? É uma fratura, é possível ficar em cima da cama, então, pô, galera, vamos botar a mão na consciência aí, entendeu? E ver direitinho, cara. A gente tá tentando voar já há várias semanas aí, bacana final de semana e não tá legal, entendeu? A gente espera, pô, tem jeito, tem que esperar. Entendeu? Tem que treinar, tem que... Pô, cara, não adianta querer economizar, de fugir de instrutor, de não querer respeitar as regras, entendeu? E acaba acontecendo essas coisas. Isso aí, galera. O Igor, tá? Até amigo aí também, né? Lá de São Conrado, me ligou aqui e falou que ele só tinha... Para quem não conhece a rampa de Itaguaí, olha aqui nessas imagens aqui, dá para ver a antena, na verdade a torre de transmissão ali, que foi onde o outro amigo do ano passado veio a óbito ali, e nesse agora é uma antena, não é exatamente essa, se eu não me engano fica um pouco para cima essa antena, mas não muito diferente, também colidiu com os cabos e veio para o chão com muita força. Então, galera, a parada vai ficando difícil, o pessoal que segue o meu canal fica com medo, mas, galera, foi totalmente complicado o que ele fez. Abandonou o instrutor, foi para a rampa sem nenhum auxílio, que fosse um amigo piloto para auxiliar ele no rádio. Nem isso o cara se preocupou. Decolou numa condição totalmente adversa, que não era para aluno estar voando. O cara é maior de idade, vacinado, responsável pelos atos dele. O esporte é de conta e risco do praticante. Conselhos foram dados. O cara não quis. Então ele pagou o preço, tá? Lembrando que eu não estou aqui para criticar. Eu estou apenas expondo os fatos para vocês e mostrando que, para quem fala que, ai meu Deus, o esporte é muito perigoso, calma. Não, não é. Os equipamentos estão muito evoluídos, porém, muitas pessoas não respeitam. Eu estou diminuindo a minha frequência de aula e de alunos justamente por isso. Porque tem alunos que não respeitam o passo a passo e querem pular etapas. É exatamente o que o áudio falou. O cara tem 1, 2 aulinhas e se acha piloto, até abandona o instrutor e acha que vai tocar o barco sozinho. Vai, até se machucar. Então, galera, essas paradas, todo mundo do voo fica sentido. A galera da rampa fica com a maior vibe ruim. O pessoal vai pra rampa com aquilo na cabeça, entendeu? Então, meu irmão, não é maneiro. Eu acho que a galera tem que botar mais a mão na consciência, se preocupar mais e ver que quando o bagulho dá errado, pode ficar sinistro, beleza? Galera, eu acho que esse era o recado que eu tinha para dar para vocês. E é isso aí que eu tinha para falar com vocês. Galera, eu queria deixar aqui também nesse vídeo aqui, quando vocês querem pesquisar sobre uma rampa, é só botar o nome da rampa que vocês querem pesquisar e do lado, Guia 4 Ventos. Brother, o Guia 4 Ventos tem, meu irmão, quase todas as rampas do planeta registrado, mostrando o nível, mostrando o quadrante. Geralmente tem o relato, tem vídeo, tem... Meu irmão, tem tudo. Então, igual muita gente perguntando sobre essa rampa da Serra do Matoso em Itaguaí, é só botar lá, Guia 4 Ventos, Serra do Matoso, brother. Vai vir altitude, desnível, quadrante, as dificuldades para chegar na rampa, se tem resgate, se não tem, pouso oficial,
tudo, brother. Então, quer saber sobre alguma rampa, bota rampa tal, Guia Quatro Ventos. Lembrando que eu não ganho nada do Guia Quatro Ventos para estar divulgando eles aqui, porém, eles prestam um serviço de excelência na internet, mostrando tudo sobre todas as rampas. Eu só tenho a agradecer ao Guia Quatro Ventos, que qualquer rampa que eu estou indo visitar, eu tiro informação lá, beleza? Lembrando, galera, que se você não deixou um like no começo do vídeo, independente do assunto, deixa um like, que é para você fortalecer o canal, brother. Você gosta do meu trabalho, não tem como ajudar sendo membro? Deixa um like. Quer ajudar legal? Deixa um comentário. Quer ajudar muito sem dinheiro? Compartilha esse vídeo em algum grupo no Facebook, no grupo da igreja, depois pede desculpinha, fala que foi sem querer e é isso aí. Mais uma vez, meus sentimentos a todos os amigos e familiares desse piloto e que fique de exemplo para que a gente evite com que isso aconteça com novos amigos, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.